Oi, gente, bem-vindos a mais um Tudo a Ver. Hoje, especial, falando sobre um tema que dá o que falar durante essa época do ano. Todo mundo começa a ficar com o coraçãozinho apertado. Hoje recebo com muito prazer a professora Dulce Gomes, ela que já magistrada há 30 anos e no ramo do Enem há 20 anos. O tão temido Enem. Bem-vinda. Muito obrigada, Roberta. Muito obrigada pelo convite e pela iniciativa, né, de tentar ajudar tantos estudantes que querem entrar, uma chance de entrar na universidade. Estou muito honrada de estar aqui hoje. Olha, as perguntas são assim várias, sim, mas eu vou começar com uma dúvida de quem está agora. Estamos o quê? Em setembro. Primeira prova, são duas provas, né? São duas provas. A primeira é de linguagens, que é dia 3 de novembro, aí os alunos terão 5 horas e meia para fazer, sendo 1h20 dedicadas só à redação. E a segunda prova? E a segunda prova é no fim de semana subsequente, né? Então, quem agora, setembro, outubro, já tô quase voltando o mês, em setembro, e começou a se preparar agora para novembro e para o Enem. Quais são as dicas? Ainda dá tempo para salvar? Olha, dá tempo sim, Roberta, que essa dúvida chega muito no meu perfil. Professora, eu não estudei nada, eu não sei nada de redação. Olha só, as dicas que eu vou dar para você é para começar hoje, tá? Primeiro, você vai selecionar quais são as redações que você já fez, para você já verificar quais as competências que você ainda não domina. É na C1, que é a ortografia, você sabe que a C1, a competência 1, exige do candidato que você tenha domínio da modalidade formal escrita da língua portuguesa. Você tem dificuldade, então, em ortografia? Você tem dificuldade em acentuação, em pontuação, concordância, regência, crase? Veja qual é ainda a sua dificuldade, por quê? Senão você não consegue pontuar 200 pontos nessa competência. E aí você vai estudar. Se você vê que sei lá, pode ser crase. Gente, hoje vocês têm uma ferramenta que no nosso tempo não tinha, né, Roberta? Que hoje nós temos a internet. Vocês podem fazer quiz de vários, né? Ou videoaulas de uma determinada parte da ortografia que vocês não dominam. Depois, peguem, gente, sobre tema, Roberto. Isso, a grande dúvida e o grande embaralhado da cabeça fica sobre o tema. Tão temido tema da redação. Porque a redação, Dulce, falando, já iniciando sobre a redação, independente do curso intencionado, a redação é o peso maior, da prova. Sim, é ele que vai levar o aluno para maiores chances de entrar na universidade pública ou federal. Então, o que eu aconselho com relação a tema? Muitos alunos falam, professores, se eu não souber nada sobre o tema, para vocês, impossível o aluno não saber nada sobre o tema, porque vocês estão na sociedade brasileira. Então, quando se fala de sociedade brasileira, quando se fala de tema de redação do Enem, se fala de um problema social. Então, impossível, só se vocês forem de outro planeta, porque aqui vocês vão saber sim alguma coisa. Mas nós temos algumas dicas que eu posso dar para vocês, dicas palpáveis, como, primeiro, selecione, quando vocês pegarem o tema, abriu, vai levar aquele sustinho. Aí vocês vão grifar quais são as palavras-chave. Por exemplo, o ano passado foi desafios para o enfrentamento da invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher no Brasil. Qual que era o foco? Falar sobre trabalho de cuidado realizado pela mulher. Então nós temos um eixo temático de minorias, que seria a mulher. O que eu sei a respeito desse tema? Vocês vão verificar as palavras-chave e já vão ler os textos motivadores. O Enem, gente, ele já vem com essa proposta para vocês. Os textos motivadores, o nome já fala, motivá-los com a leitura para vocês entenderem o tema. Então, se o aluno não entendia, por exemplo, o que era trabalho de cuidado, tinha lá no texto 1. Ai, professora, eu mesmo com o texto 1 não sabia. Eles aprofundaram no texto 2, trazendo o quê? Teóricos que falaram sobre o assunto.
Depois nós tínhamos a parte de gráficos que eles colocaram. Enquanto mulheres trabalham 23 horas, né? Nós temos jornadas duplas, a gente não trabalha só no trabalho, não é? A gente trabalha aqui, chegando em casa, a gente continua o trabalho. E às vezes até mais. E até mais. E os homens trabalham 11 horas. Então o Enem coloca isso para vocês. Se há uma disparidade de horário, há um problema social. Por que a mulher está trabalhando mais? E esse trabalho de cuidado? É um trabalho não remunerado. Ela cuida dos filhos, ela cuida da mãe que é idosa, né? Ela cuida de filhos dos outros. Nós temos muitos casos de trabalhos análogos à escravidão que foram escondidos e estão vindo à luz agora. E no texto 4, eles colocaram uma linguagem verbal e não verbal. Uma senhora, né, uma mulher que estava com uma senhora do lado, idosa, e com uma criança. Então, se eu não entendi, olha lá o indicativo. De todos os textos que eu li, tinha linguagem verbal com a linguagem não verbal. Então, gente, corretor, não se preocupem porque a folha de rascunho não será vista pelo corretor, é sua. Então, você pode escrever tudo aquilo que você sabe. E depois, você vai fazer uma pergunta muito importante, Roberta, que é a pergunta crucial. Por que esse problema existe? Por que o trabalho de cuidado realizado pela mulher no Brasil é um problema? Você tem que questionar para você começar a criar um raciocínio. Né? Por que ele se mantém? E por que esse problema se perpetua muitos anos durante... para se chegar a ser um tema do Enem, porque se perpetua há muitos anos e não foi resolvido. Quais são os grupos afetados? No caso, mulher. Quais são os grupos responsáveis? O Estado? A mídia? Né? Se eu falar de sociedade civil, nós também somos responsáveis por esse problema existir? Então, essas perguntas gatilhos já vão direcioná-los para a construção do raciocínio de vocês. A dica, Dulce, é fazer primeiro a redação e depois iniciar as outras provas, ou não, deixar a redação para depois? Ótima pergunta. Também eu sempre aconselho começar. Primeira coisa, quando pegar a prova de linguagem, se você pegou a prova, você vai direto buscar a folha de redação. Já sei, peguei a proposta e vou já começar o meu rascunho. Então é a primeira coisa. Nem faço não uma tempestade de ideias de 15 a 20 minutos, mas depois eu vou retomar a prova de linguagens. Por quê? Porque lá tem várias pistas que vocês vão poder usar depois na redação. Lembrando que a prova do Enem, ela é interdisciplinar. Então, muitas pistas vão estar nas próprias perguntas de literatura. Boa, essa eu não sabia. Quem é isso? Você já sabia dessa dica? Essa dica é ótima, porque muitos alunos colocaram, quer ver, Roberta, no tema de 2021, que foi invisibilidade, em registro civil, garantia de acesso à cidadania no Brasil. Os alunos pegaram da prova de literatura Vidas Secas de Graciliano Ramos e conseguiram colocar na redação. Então, vocês podem, primeiro começa com o rascunho, mas passa para as perguntas. Na metade da prova, 2h30, que vocês já estão vendo que já está com o tempo avançado, volta para a redação. Por quê? Porque é importante que vocês saibam administrar o tempo. A gestão de tempo é muito importante. Então, vocês têm 1h30 para fazer essa redação. Quanto tempo de prova? São 5 horas e meia. Então, vocês têm que saber administrar esse tempo. Porque o grande problema dos alunos, que eu percebo, deixa a redação pro final. A cabeça já está cheia, já está com o desgaste. O desgaste tanto da prova quanto psicológico também. Com certeza, porque as questões, vocês sabem que as questões são longas, né? Os textos são longos. Então, quando vocês começam a ler muito ali, chega no final da prova, vocês não têm mais força e resistência. Então, eu aconselho na metade da prova já começar a fazer a redação. Só dar uma pausa para não ficar tão extenso. Para quanto tempo? Eu sempre falo para os meus alunos 1 semana. Professora, posso revisar uma coisa ou outra? Sim, sem se cobrar. Porque tudo que vocês tinham que aprender, vocês já aprenderam durante o ano todo. Não vai ser em 1 semana que vocês vão conseguir. E aí o que acontece? A cobrança vem maior, porque vocês começam a ver coisas que... eu não estudei isso, não estudei aquilo. Entram em pânico e isso não vai ajudar em nada.
vocês vão ter que fazer depois uma yoga, uma meditação, vai sair com os pais para comer pizza, vai conversar com os amigos, e isso depois, obviamente, uma psicóloga vai entrar para ajudar vocês nesse processo. Mas confiem em vocês que vai dar tudo certo. Mas tem uma dúvida, já ia começar a encerrar, mas essa eu não posso deixar de perguntar. Tem alguma dica para redação? Dica para redação? Gente, então, primeiro, domínio do projeto de texto estratégico, que é o quê? A macroestrutura. Depois, separem, gente, 2 ou 3. Eu sempre passo isso para os meus alunos e eles já vão com esqueletos prontos, né? Mas separem 2 ou 3 repertórios já. Sabe aqueles repertórios coringas que vocês podem usar? Como Zygmunt Bauman, Modernidade Líquida, eu quero usar Banalidade do Mal como Hannah Arendt, Gilberto de Menstein, Cidadão de Papel. Não tem problema nenhum, porque muitos alunos acham que existe repertório batido. Não existe repertório batido. Qualquer repertório que vocês coloquem na redação, vocês podem usar, desde que saibam fazer conexão com o tema. Então, teses flexíveis, repertórios adaptáveis, já façam um esqueminha em casa, já comecem a fazer um projeto de texto e gravem aqui. E no dia da prova, vocês só vão adaptar a argumentação. Dulce, muito obrigada por sua participação. Eu que agradeço. Eu tô assim, primeiro te agradecer pela participação no Tudo a Ver, pela dica para a galera que está acompanhando o Tudo a Ver, esse meu público jovem e meu público também maior. E as dicas para mim também. Eu fiquei aqui, eu já tô. Não, e me deu uma vontade tão grande de escrever. Enquanto você falava, eu que amo escrever, me deu uma vontade. Hoje acho que sai deixando. Já pode entrar então no meu curso de texto. Muito obrigada. Prazer ter você aqui. Obrigada pelo seu tempo. Gente, boa sorte para vocês. Confiem em vocês, vai dar tudo certo. E olha, uma coisa que eu sempre falo. Vocês estão já no caminho certo. Uma hora ou outra, e se não for agora, vai ser um dia. Tá certo? Beijo! Depois dessas dicas maravilhosas da professora Dulce, converso agora com a psicóloga clínica Cida Cita, que vai falar um pouco sobre a saúde mental envolvendo o Enem, envolvendo essas provas tão temidas. Tudo bom, Cida? Tudo bem. Que prazer tê-la aqui. Cida, que é referência em psicologia na nossa região. Então, para mim, assim, é uma honra tê-la aqui no Tudo a Ver. Eu que agradeço a você, agradeço a Acelera Enem pelo convite, né, de estar aqui para poder contribuir com os alunos, com as famílias, né, nesse momento tão difícil que é o Enem, um concurso e vai, né, por aí. Vamos falar também, além da parte do Enem, sobre também a dificuldade de concursos. Okay. Cida, quando a gente pensa na saúde mental em si, que envolve uma prova de vestibular, uma prova de Enem, uma prova de OAB, um concurso a fazer, a expectativa é muito grande da aprovação, do resultado positivo. Como lidar mentalmente antes até de começar a estudar? A preparação de a preparação psicológica de uma pessoa, um adolescente ou um adulto, falamos aqui com Dulce também, um idoso que queira fazer o Enem ou fazer algum concurso público. Como lidar com esse psicológico no preparo, no pré-concurso Enem? Sim. Então, Roberta, muitas vezes a gente chega a jogar para debaixo do tapete o que pode não acontecer, né? Uhum. Não vamos falar disso, não, a gente vai passar, vai ser bom, mas a gente pode não passar, a gente pode ter um resultado ruim, né? Não não era a minha expectativa, eu não queria ir para tal lugar, eu queria um outro movimento, enfim. Então, o que a gente precisa antes de tudo? Se organizar, né? Eu me organizo, eu vou estudar e eu vou não perder o foco do meu sonho, né? Eu tenho um sonho e vou precisar de uma vaga que só tem
10 vagas, mas eu preciso de uma. Mas são não sei quantos mil candidatos, mas eu não posso perder esse meu foco de sonho. Para que eu possa chegar nisso, alguns fatores eu vou fazendo para chegar até lá. Né? Por exemplo, eu começo a me organizar, como eu disse primeiro, eu começo a fazer meditações. Né? O que é meditação? É você ficar o dia todo on? Não é isso. É você conhecer a sua respiração. É importante a gente conhecer a respiração. É tão simples, né? Você puxa e solta, puxa e solta, e você vai se revendo. Não é de um dia para o outro. Tudo isso é o tempo que eu levo para poder chegar no estágio pós-concurso, pós-ENEM. Deu certo? Ótimo, beleza, que bom que você conseguiu. Mas pode não dar certo naquele momento. A gente tem muitos profissionais hoje, você pode conhecer, lembre dessas pessoas, que não tiveram sucesso na primeira tentativa. Né? A primeira tentativa nem sempre é a que foi positiva. Então a gente precisa ter assim, eu vou desistir. A gente recebe muito paciente que fala assim, eu não vou fazer mais, porque não vai dar, porque eu sou muito burro, porque essa é a palavra, né? Porque eu não consigo, porque eu não presto atenção. Mas na verdade você não está fazendo passo a passo para que você chegue a esse movimento, ou com mais experiência. E isso é muito importante. Eu vou muito mais maduro, porque eu já sei qual é o trâmite. Eu sei que eu vou para a prova, eu sei que vai ter quantas pessoas numa sala de aula, enfim. Que as questões são questões que eu conheço. Porque a gente tem a fantasia de que vai ser um monstro, que tudo vai acontecer naquela prova. E a pessoa fica ansiosa, a pessoa começa a suar, a pessoa começa a achar que vai dar tudo errado. A prova é algo que você conhece. Tudo que vai cair lá, você já viu. Em algum momento na sua vida, você já passou por aquilo. Então não é nada, não saiu de uma cartola algo que, meu Deus, o que é isso? Não, isso é o que você já viu ao longo do seu tempo, tá? Quando você vai fazer uma prova, tem 5.000 candidatos. Como você, pior, menor, melhor, estudou mais, estudou menos, não sei, mas a realidade é essa. Né? É essa mesmo que a gente vive. E aí, quando a pessoa não entra, aí a pessoa se frustra, se deprime, entra em depressão, fica mal, a família fica mal, como se fosse a última coisa do mundo. E não é. Não é, muitas vezes a gente precisa ter uma barreira para poder encontrar um outro caminho. Né? As barreiras são importantíssimas para a gente subir um degrau. Né? Para mim subir um degrau, eu preciso fazer um movimento interno para que o pé se levante e alcance esse degrau. Né? Então, hoje a gente vive esse imediatismo. Eu tenho que resolver tudo. Então, os meninos entram na faculdade com 18 anos, completamente sem entender o que vai morar só, nunca morou só, nunca fritou um ovo, nunca fez miojo, né? Mas é isso que é legal, não é isso só que é legal. Tem outras questões que são importantes. Teve um ponto que você falou em relação à escolha das profissões. Você deu a referência de odonto, de não ficar numa clínica e tal. E o que falar e como é que isso pode ser adaptado pela família? Se de repente um pai médico, um pai dentista, uma mãe enfermeira, professora, que tem um sonho de ter um filho na mesma profissão, sim, ou diferente, que tinha o sonho de ter a profissão, de ser, não conseguiu ser, e emprega toda essa transferência para o filho. Como lidar com isso? Então, a gente sempre aconselha que os meninos procurem uma gama de profissões. O que é uma gama de profissões? Tudo, vá de A a Z, né?
vamos começar por advocacia, depois eu vou... Artes cênicas, né, teatro, que as pessoas... E vai por aí. E você vai vendo onde você se encaixa, né? E a família que tem essa característica de todos somos médicos, temos uma clínica, temos um hospital, né? Todos somos advogados, temos já um escritório muito bem formado, queremos que o nosso filho continue a preservar o nosso nome, né? Essa história é uma história muito real e verdadeira e boa, né? Só que muitas vezes esse menino, essa menina não estão disponíveis para isso. Então, o que a gente precisa entender? O que é que tem a mais na vida do que a odontologia, Cida, você está sendo muito... É muito pouco isso, porque na hora do vamos ver, a gente vai precisar do dinheiro mesmo. Né? A gente vai precisar... Vai estar tudo lá pronto, o escritório está pronto, a clínica. Então, se você não trabalha feliz, o dinheiro não chega. Se você não for um bom profissional, você não vai para canto nenhum. Você pode até ganhar, só que depois você começa a cair, né? Cair da constelação, né? O que era estrela vai caindo, né? E você vai se perdendo e se vendo que não é aquilo que você queria, né? Você perceba assim, quando você vai no médico, quando você vai no psicólogo, né? Você tem uma referência de uma pessoa. Se o profissional não olhar para você, não creia. Porque a gente está lidando com pessoas, né? Então, assim, como é que eu vou no médico e o médico nem olha para mim? Nem toca hoje mais no paciente, ainda Nada. tem isso. A falta de empatia. A gente está falando de medicina, mas a gente tem outras advogados, áreas. Professores que não se importam. Sim, diversas áreas. Então, assim, geologia, né? O que é um geólogo? É um cara que mexe com coisas maravilhosas que o mundo precisa, que é mexer com as pedras, com lugares que precisam ser refeitos, precisam ser descobertos. São pessoas maravilhosas, com biólogos que fazem biologia a nível de pesquisa, isso tudo são profissões maravilhosas que estão aí, né? Bibliotecário, que ninguém nem sabe o que é. Museólogos também, eu conheci duas museólogas maravilhosas aqui. Sim, sem dúvida. E fazem trabalhos belíssimos, mas que a gente não dá o valor devido, né? Não pode, não deve, né? Então, assim, uma pessoa vai fazer psicologia, né? Hoje em dia tem muita menina, que quer fazer psicologia. Aí a família fala, eu estou dizendo de coisas que eu já ouvi dentro de consultório, assim, mas tem que ganhar dinheiro, então não faça. Porque vai ter momento em que você vai ter que perceber que o paciente precisa do seu atendimento e que ele precisa de você e que o dinheiro dele é bem diferente do que você. E a gente tem essa tendência a achar que os filhos precisam ter uma profissão que se diz muito bem qualificada. E é mesmo, você ganha muito bem, você tem algumas regalias, mas existem profissões que são tão boas quanto. Mas você não vai ganhar tanto quanto eu queria. Você precisa se dar bem, meu filho. Não que eu ligue para dinheiro, a fala é essa, né? Não que eu ligue para dinheiro, mas eu quero te ver mas bem. Eu quero que você se mantenha. Eu quero que você viaje para o exterior. Eu quero que você tenha um carro importado, né? Como se isso fosse grandes realizações, e são, mas são coisas muito alegres, muito positivas. E muitas vezes não, né? A gente se depara com profissionais dessa área, da área de medicina, da área de odontologia, que se sentem frustrados, que são jovens que entraram na universidade
muito jovem, né? Um advogado entra muito jovem, precisa fazer OAB, estou dando um exemplo do advogado também, para não ficar só numa área, e aí ele não consegue, as pessoas têm expectativas, esse médico que se torna médico, mas que precisa fazer ainda a residência, porque os pais, porque a sociedade exige, vai ser o quê? Qual é a sua especialidade? Você vai se especializar em quê? Você vai fazer o quê? E muitas vezes ele não quer. Muitas vezes ele quer ser médico de plantonista, ele quer trabalhar em SAMU, né? Então, assim, muitas vezes isso os pais não conseguem perceber. Né? A sabedoria e o respeito que minha mãe teve com a minha escolha. Então, eu acho que esse respeito tem que ser dado aos filhos. Pois é, e você fez aquilo porque sua mãe falou, não, você vai fazer aquilo que você sabe fazer. Né? Você sabe fazer bem. Como vou usar até o termo, uma manequim. Né? Eu tive uma paciente, uma pessoa que eu quero ser manequim. Eu não quero ser mais nada, eu quero ser manequim. E tinha todo um porte para manequim, e tinha todo um jeito, e a mãe falava que era uma coisa muito difícil, porque ela ia ter que se virar muito na vida e não sabia se ia dar certo, mas era o sonho dela, era aquilo que ela ia galgar, e galgou, e chegou aonde ela chegou, né? Hoje é uma pessoa bem famosinha, assim, em São Paulo. Enfim, então são essas questões que a gente precisa estar o tempo todo se percebendo. Será que é isso mesmo? Será que eu vou fazer meu filho feliz? Será que ele vai ser feliz? Será que eu vou ser feliz? Será que eu não vou ter um filho doente lá na frente, né? Eu não vou ter uma pessoa que não quer saber disso, eu não quero isso, né? Então, tudo isso são questões grandes que a gente precisa estar realmente se permitindo perceber. Então, só para fechar mesmo, quando você vai fazer o seu Enem, o seu OAB, o seu concurso, faça antes, se organize, né? Se organize assim, eu quero isso. Por que isso? Coloque num papel. Porque isso me faz isso. E também ganhe dinheiro com isso, né? Coloque tudo isso. E comece a meditar, comece a fazer exercícios físicos. Isso é muito importante. Você fazer exercício físico oxigena o cérebro, né? Você começa a ficar melhor com você. Não comece a ouvir as coisas das outras pessoas. Cada um tem uma realidade, cada um tem um jeito de estudar, cada um tem um jeito de se fazer feliz, cada um é de um jeito. Então muitas vezes falam, o fulano estuda 10 horas por dia, ok, mas eu não aguento estudar 10 horas por dia, eu aguento estudar 4. Ok, tá ótimo, é isso mesmo. Não, e Dulce deu dicas aqui que na própria prova você consegue achar pistas para concluir, para elaborar uma redação. Com certeza. Então não é nada fora do que você viu a sua vida. Na sua vida você viu todas aquelas questões. Você pode não ter dado tanto ênfase a uma questão, mas você já viu tudo aquilo. Todo um caminho que a gente precisa traçar. Eu dei aula e trabalhei numa escola há muitos anos. E trabalhava com vestibular, né, com os alunos se preparando para o vestibular, e a gente falava muito assim, o que você gosta de fazer? Me diga aí, né? O que você sabe fazer?